Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Eu me chamo Jules, tenho 25 anos e venho contar 2 histórias. A vez em que sofri possessão espiritual. Para contextualizar, eu sou paciente psiquiátrica desde a infância. Faço tratamento desde sempre e também sou médium desde criança, mas sempre ignorei esse fato. Achei que com o tempo isso fosse parar. Até que aos meus 19, 20 anos eu estava muito deprimida e hoje entendo que isso significa que, espiritualmente, eu estava fraca. Um dia, meu namorado e minha mãe estavam em casa quando eu comecei a ter um surto. Mas não era eu. Eu não conseguia falar, não conseguia parar, não conseguia pedir ajuda e sentia uma dor emocional e física muito grande que me faziam gritar e chorar. Meu namorado também era estudante de medicina, assim como eu na época, e tentou me acalmar com uma abordagem mais científica, mas o surto só piorava. Meu corpo se debatia na cama. Minha mãe, em desespero, pôs a mão na minha cabeça e começou a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E aos poucos fui me acalmando e voltei a ter controle sobre mim. Meu namorado na época era ateu e eu não quis explicar na frente dele o que havia acontecido. Isso voltou a acontecer mais 3 a 5 vezes, sempre na presença de ambos e sempre cessando após o início da reza. Fui levada a um centro espírita e, ao entrar no local, eu caí e eu sabia que eu não tinha mais controle sobre mim. Uma médium experiente pegou em meu rosto e disse: "Ainda não está na hora, tenha paciência." E logo eu recobrei meus sentidos. A essa altura, eu já sabia o que causava tanto sofrimento naquele espírito que eu incorporava. O bebê dela fora roubado de seu útero. Um parto de açougueiro. Ela sentia dor dos cortes na barriga e da perda do filho. Foi feita uma sessão de desobsessão e ela foi encaminhada para algum lugar de cura espiritual. Quando comecei a trabalhar a minha mediunidade, me fortaleci e isso não voltou a acontecer. Hoje, quando incorporo, é com a minha permissão. Eu não acreditava em nada disso até não ter mais como negar. Não ignorem habilidades assim, pois elas podem se voltar contra vocês. Presença no mangue. Is your cold making it hard for you to get to sleep and leading to a bad morning? Switch to Mucinex Night Shift for fast, powerful nighttime multi-symptom cold and flu relief. Mucinex Night Shift fights your worst nighttime symptoms to help you get to sleep and wake up ready to go. Mucinex Night Shift. It's comeback season. Use as directed. Quando eu tinha uns 10 anos e minha prima uns 13, fomos para um resort com toda a família. Numa parte desse resort havia uma ponte de palafita que passava por cima de um mangue. Lá na ponta dava para ver o rio, o céu e o sol. Toda a família já havia ido lá, menos nós duas. Então, um dia acordamos mais cedo para ir lá antes do café da manhã. O início da ponte era uma escada de cimento. Nós descemos animadas, conversando, até que ouvimos um assobio à nossa direita, onde só havia árvores. Não vimos ninguém lá. Mas ao virar a cabeça para a direita, outro assobio veio da esquerda. Nós olhamos e veio outro da frente e, por fim, um atrás de nós. Sem nenhuma pessoa ou animal em vista que pudesse estar fazendo os barulhos. Demos as mãos, começamos a chorar e corremos até o lugar do café da manhã. Sentamos à mesa com a nossa família chorando, lutando para respirar, e quando contamos, todos riram. Mas nós sabemos exatamente o que aconteceu naquele dia. Na minha região, que fica dentro da área da floresta amazônica, querendo ou não, somos ensinados a respeitar entidades da natureza. Apesar de termos sentido maldade naquela brincadeira de assobios, humildemente pedimos desculpas, só por segurança mesmo.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week deals now. Curupira da Mata e Mosqueiro. Esse caso foi me relatado recentemente. Ocorreu na ilha de Mosqueiro, um distrito da cidade de Belém, capital do estado do Pará. Tudo aconteceu em dezembro de 2023 com um conhecido da pessoa que me relatou. O homem que viveu a situação é morador de Mosqueiro. Trabalha para a fornecedora de energia que atua aqui no estado. Em uma tarde de dezembro de 2023, ele estava passando em uma rua da Baía do Sol, uma região de Mosqueiro. Naquela região, o ambiente é muito arborizado. O comum não é rua de asfalto, e sim caminhos de terra batida em meio à mata. O caso aconteceu pela tarde em uma rua que é quase cenário de filme de terror, mas em vez de ficar em meio ao milharal, a rua fica entre as espécies nativas da Amazônia. Nessa tarde, enquanto o homem passava de carro pela Baía do Sol, teve uma vontade muito grande de fazer suas necessidades. Por conta de ficar muito apertado, ele decidiu estacionar e entrar no mato para se aliviar ali mesmo. Porém, quando ele entrou no mato, viu, em meio às árvores que estavam um pouco mais à frente, um curumim, como o próprio chamou. Era um menino com feições indígenas, mas com uma diferença muito grande para uma criança normal. O curumim tinha os pés virados para trás. E depois que o homem reparou nisso, o menino correu para mais longe, fugindo da vista dele. Ainda sem entender direito a situação, o homem foi atrás, para ver se de fato era aquilo que tinha visto ou era só uma criança comum. Acontece que após correr atrás do curumim, o homem não sabia mais onde estava. E era impossível ele se perder de forma normal, pois estava muito próximo da rua de terra batida. Mesmo assim, ele se perdeu. Ficou perdido. Quando outras pessoas passaram por lá e viram um carro abandonado, chamaram os bombeiros e a polícia. Só assim encontraram um homem no meio do mato que não sabia onde estava e não conseguiu achar o caminho de volta para a rua de terra. Quando o encontraram, o homem contou o que tinha ocorrido. Disse que tinha visto um curumim de pés virado para trás e depois não sabia mais onde estava. Acredita-se que ele tenha visto curupira, que é uma entidade das matas, conhecida pela característica de ter os pés virados para trás. Segundo meu avô, que era morador de Mosqueiro, o homem foi bobo, pois deveria só ter pego um cipó e o enrolado em círculo, escondido a ponta e depois jogado por cima do ombro sem olhar para trás. Teria distraído o curupira e conseguiria achar sozinho um caminho de volta. O erro do homem, ainda segundo meu avô, foi ter entrado na mata sem pedir licença. Incomodou o curupira e, por consequência, foi prejudicado por ele, que se diverte fazendo isso. Eu não duvido de nada, e pelo menos a busca ao homem de fato ocorreu. Foi encontrado e contou tudo o que viveu. Way to eat its heat. You're listening to an app at PC Game Pass. Want new games on day one like Indiana Jones and the Great Circle? How about living out your Sims life with EA Play? We're talking high-quality PC games all for one low monthly price. We got you. Learn more at xbox.com/PC Game Pass or click the banner. Indiana Jones and the Great Circle available December 9th, 2024. Game catalog varies by region and over time. Okay, that's the ad. You can go back to doing whatever you were doing now. I'm James McComb, reporting live from home in my bathrobe and slippers. Tonight, we're talking Dunkin' Polar Peppermint Coffee. Gene's here with the latest. Gene, do you copy? The home with Dunkin' is where you want to be. Experiência espiritual.
Meu nome é Anne e vou contar o que se passou comigo em 1986. Eu estava com 15 anos e tinha muitas amigas. Em uma noite saímos para dançar e voltamos tarde. A mãe da Viviane, uma de minhas amigas, foi nos buscar numa danceteria. Levou todas as meninas em casa e eu voltei para casa com a Viviane, pois já tinha combinado com ela e avisado aos meus pais que naquela noite eu dormiria lá. Chegamos cansadas, tomei um banho e fomos nos deitar. Viviane deitou na cama dela e eu me deitei num colchão de solteiro que colocamos no chão, ao lado de sua cama. Era um colchão novo que ainda estava no plástico, forrado com lençol. Dormi profundamente, até que no meio da noite ouvi alguém entrando no quarto. Quando a tal pessoa abriu a porta, pude ouvir muitas pessoas conversando do lado de fora. O som entrou no quarto. Ouvi a movimentação que vinha da cozinha. Na hora, ainda sonolenta e de olhos fechados, pensei que os pais de Viviane estavam recebendo amigos, dando uma festa ou algo assim. Estranhei um pouco porque a mãe de Viviane não tinha comentado nada quando foi nos buscar. Quando a pessoa entrou no quarto, eu continuava deitada e de olhos fechados. Senti pisadas em cima do plástico. Era um barulho característico. Enquanto ele caminhava sobre meu colchão, eu pensava: o que essa pessoa faz no nosso quarto? Resolvi então abrir os olhos para ver quem era a tal pessoa inconveniente e dei de cara com um rapaz parado, em pé, olhando para mim, enquanto eu continuava deitada. Foi olho no olho. Era um garoto de uns 17 anos, magro, não muito alto, cabelos loiros e lisos, cortado em formato redondo. Na minha época falávamos que era cabelo de tigela. Vestia camiseta branca e bermuda de tectel azul celeste. Estava descalço. Após encará-lo, me virei e fechei os olhos como quem volta a dormir. De costas, escutei ele abrindo a porta do banheiro que tinha dentro do quarto. Entrou, fechou a porta, usou o banheiro, apertou a descarga e saiu pela porta que entrou. Eu pude ouvir tudo. Voltei a dormir até amanhecer. Quando acordamos, perguntei a Viviane quem era o rapaz que tinha entrado no nosso quarto. E ela disse que não sabia e que isso não poderia ter acontecido porque não tinha mais ninguém na casa, além de nós duas e da família dela. Eu então perguntei das pessoas que estavam na cozinha, na festa dos pais. E ela disse que não sabia de festa alguma e que não tinha ouvido nada. Mas ficou em dúvida, pois eu afirmava com muita certeza o que estava dizendo. Da porta do quarto, ela perguntou aos pais e à irmã sobre a tal festa. Eles estranharam a pergunta e disseram que não havia tido festa alguma, que dormiram a noite toda. Viviane acreditava que eu tinha sonhado, mas eu sabia de tudo que tinha vivido. Era real. Bom, e essa foi a minha experiência. Após muitos anos, já com mais de 40 anos, quando já trabalhava numa casa espírita como médium, perguntei a uma entidade de luz quem era o menino loiro que foi me visitar. E então me responderam que era o meu mentor que tinha ido me conhecer. Feel your max with Brooks Running and the all-new Ghost Max 2. They're the shoes you deserve, designed to streamline your stride and help protect your body. Treat yourself to feel-good landings on an ultra-high stack of super comfy nitrogen-infused cushion that takes the edge off every step, every day. The Brooks Ghost Max 2. You know, technically, they're a form of self-care. Brooks, let's run there. Head to brooksrunning.com to learn more. O Cão do Diabo. Olá pessoal, aqui é a Joana do relato O Homem Palito. Este relato é mais recente e a última experiência que tive. Vocês vão entender melhor o título do relato mais pra frente. Isso aconteceu no verão do ano passado, numa madrugada entre as 2h30 e as 3 horas. Eu estava dormindo na mesma casa do relato anterior, no meu quarto com a minha irmã. Foi então que acordei com barulho de galho, partindo lá fora, atrás de casa. Ouvia passos grandes e pesados, parecendo abanar a casa. No meu quarto tinha uma janela que dava vista para a parte de trás da casa.
Fui ver e não tinha nada, então voltei a dormir. Na noite seguinte, ouvi o mesmo barulho, no mesmo horário, só que mais perto da casa. Fui checar e vi o vulto de um animal, não muito grande. Pensei que fosse um cachorrinho, e como eu amo cachorros, eu vesti o roupão, calcei as pantufas e fui atrás do cachorro. Quando eu cheguei no lugar onde ele estava, eu vi uma coisa que me aterroriza até hoje. Eu vi um cão, todo preto, mais preto que uma sombra. O formato era parecido com um lobo, do tamanho de uma vaca, com olhos vermelhos que expressavam ódio, muito ódio e rancor. Ele rosnava com os dentes podres, amarelos e pontiagudos. Fiquei em choque. Eu dava passos pequenos para trás, tremendo, enquanto ele se aproximava devagar. Quando eu estava a 2 metros de distância, virei e corri. Mas aquela coisa pulou para cima de mim, me mantendo presa. Foi aí que sorriu. Os seus lábios formavam um sorriso macabro e assustador. Então, ele sussurrou no meu ouvido. Você é tão incompetente, ninguém liga para você, nem mesmo a sua família. Os seus amigos falam mal de você pelas costas, mas eu vou acabar com esse sofrimento. E sabe como? Matando você. Vou te levar comigo, vou te levar para onde você pertence, para o inferno. Depois disso, ele riu intensamente. Enquanto ele falava essas coisas horríveis, eu chorava. Quando ele terminou de falar, eu gritei o mais alto que consegui. Isso pareceu desorientar aquela coisa, mas não consegui me soltar. Poucos segundos depois, o meu avô chegou atrás de nós com uma espingarda e atirou naquela coisa. Fiquei aliviada por um segundo, mas no segundo seguinte, fiquei paralisada. A bala tinha atravessado aquilo. Aquela coisa olhou para o meu avô e ficou encarando por uns segundos. Quando o silêncio foi quebrado com as vozes dos meus pais que se aproximavam, aquela coisa sumiu, sem deixar rastro. Corri para o meu avô e o abracei, ainda chorando. Todo mundo da casa tinha despertado. Então, quando entramos, ficaram me perguntando o que tinha acontecido. Aí eu contei tudo. No início não tinha acreditado, mas quando meu avô confirmou, ficaram calados. Aí começaram a inventar desculpas, tipo... Deve ter sido algum bicho do mato, sei lá. Só meu avô acredita em mim, pois ele também sentiu o ódio nos olhos daquela coisa. Agora vocês devem entender o título do relato. Chamei aquela coisa de cão do diabo, pois uma das coisas que aquilo tinha dito era que iria me arrastar para o inferno. Então, concluí que o diabo tinha mandado esse cão para vir me buscar. Enfim, desde então tenho me sentido observada, pois nunca sinto que estou sozinha quando deveria estar. Não importa o local, nunca estou completamente só. Desde aquele dia, sinto que aquela coisa me observa, esperando o momento de fraqueza para atacar. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.